Olá, você, paz e bem. Sou o professor Carlos Alberto. Estamos aqui mais uma vez em Aprendendo a Filosofar e hoje, depois do retorno das nossas férias, vou corrigir com vocês a segunda parte das questões de filosofia que caíram na prova do Enem na última edição 2024, que aprovou ou não, né, os vestibulandos para o ano de 2025. Separei mais 4 questões, as quais vamos fazer aqui juntos e agora. Bem, antes de compartilhar o nosso Canva, peço que você deixe o seu like, é muito importante para mim o seu joinha. E se você ainda não é inscrito, se inscreva em Aprendendo a Filosofar. Talvez pedindo um pouco mais, peço que compartilhe o meu trabalho com outros colegas que você entenda que possa também ser oportunizado com o nosso canal, que é essencialmente, mas não só, de filosofia. Vou compartilhar os nossos Canvas e vamos à nossa aula de hoje. Bom, aí está o nosso Canva inicial, no qual destaco os principais pensadores que estarão nessas 4 questões que corrigiremos aqui. O professor, né, alemão Jünger Habermas, que é da segunda geração da Escola de Frankfurt. Aqui no canal eu já fiz um vídeo dedicado somente ao seu pensamento. Vou colocar o link se for também do seu interesse. É um grande pensador que trabalha questões do diálogo, da democracia. É um grande alemão ainda vivo em 2025. Também coloquei aqui 2 franceses, Gilles Deleuze e Félix Guattari, que são filósofos, psicanalistas, fazem uma leitura mais contemporânea, uma revisão de Freud e que trabalham juntos. São pensadores que vão trabalhar a valorização do inconsciente. Eles também são filósofos e fazem uma interdisciplinaridade com a psicanálise, a questão do campo social. O Guattari é um defensor das causas das minorias, questão muito atual, e das questões ecológicas. Por isso, também ele vai ser tematizado na última prova do Enem, que trabalhava, sobretudo, as questões de africanidade, a tradição negra da nossa formação cultural e da cultura também indígena. Bom, aqui eu coloco bem do pré, esse autor aqui, inglês, vou mostrar aqui o livro dele para vocês. Não é, digamos assim, dos mais famosos, mas não importa. Ele trabalha em Oxford, não é para nós aqui no Brasil, digamos assim. E ele vai fazer livros como 50 ideias de filosofia, 50 questões de moral, 50 ideias para você pensar a filosofia. São recortes bastante curtos e também interessantes, no estilo assim de ensaios, digamos assim. Também teremos uma questão inspirada na lógica do filósofo inglês, um pensador liberal, defensor do voto feminino. Ele viveu até os anos 1970, das questões trabalhistas, o senhor Bertrand Russell. Não confundam o grande matemático também, né, Bertrand Russell, com o alemão Edmund Husserl. Esse é o grande sistematizador da fenomenologia, a quem também já dediquei um vídeo em nosso canal. Aqui, no caso, é o inglês Bertrand Russell. A primeira das 4 questões é sempre na prova azul do Enem, tá? Vamos fazer a questão de número 75 do Enem 2024. Os salões permitiam aos escritores da época do Iluminismo adentrar no universo dos poderosos. Figuras como as de Voltaire e Duclos exortavam seus irmãos a aproveitarem da mobilidade que era oferecida pela ordem social do antigo regime, juntando-se à elite. No antigo regime, séculos XVI, XVII e ainda XVIII, há uma certa fusão de interesses e pensamentos, também ideias da aristocracia e da burguesia.
Bom, nos últimos decênios do Ancien Regime, do Antigo Regime, ele foi se tornando cada vez mais o reduto dos filósofos do alto-iluminismo, que deixavam os cafés para os tipos inferiores de literário. Com efeito, os cafés se constituíram na antítese lógica dos salões. Eles eram abertos a todos, a um passo da rua. Como é possível constatar, salões e cafés constituem interessantes instituições do espaço público literário, através das quais é possível vislumbrar as bases sociais nas quais se assentavam o alto e o baixo iluminismo. Jünger Habermas, Mudança Estrutural na Esfera Política, obra aqui da editora Tempo Brasileiro, publicada pelo Tempo Brasileiro, Rio de Janeiro, 1984. Bom, vamos lá. Aqui o Habermas, que é um pensador, que é um defensor da democracia e também é um egresso, não podemos negar, das ideias das luzes. Ele é um neomarxista, não entende que é pela força das armas que vamos transformar o mundo, mas sim pelo diálogo, pela troca democrática das ideias. Bom, ele vai ler o Iluminismo e aqui ele apresenta uma comparação entre os saluns, que eu já falei aqui nesse canal sobre isso, coisa muito importante, fenômeno importante do Iluminismo, e aqui é a questão dos cafés literários. Uma pequena burguesia intelectualizada, vamos dizer assim, tá? Ou aristocracia, participava dos cafés, enquanto o alto-iluminismo, os nomes mais importantes do iluminismo, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Diderot, D'Alembert, estes frequentavam aqui os salões, e não simplesmente os cafés. Dito isso, vamos ao comando da questão. No período iluminista, os espaços sociais mencionados contribuíam para o quê? Letra A. Segregar pensadores e aumentar a circulação das ideias, a circulação de ideias. É isso aí a opção correta. Segregava os pensadores naquela alta elite intelectual que frequentava os salões e numa pequena intelectualidade, vamos dizer assim, que frequentava os cafés, que eram mais simples, na beira da rua, como disse o texto que acabamos de ler. E ele também vai fazer circular as ideias, quer seja nos cafés, quer seja nos salões, mas ele segrega também esses pensadores. A opção correta na questão 1, questão 75 da prova do Enem, é a letra A. Letra B. Apoiar revolucionários e perseguir a nobreza local. Bom, há um questionamento entre a burguesia e a nobreza, porém, a sociologia aqui também nos ajuda. Por quê? De certo modo, a nobreza absorveu valores da burguesia, família, coisas do tipo. As regras da etiqueta que eram da nobreza e foram absorvidas pela burguesia, como se comportar à mesa. Há uma certa mistura, vamos dizer assim, uma simbiose em alguns elementos entre o pensamento e a prática da nobreza e da burguesia. Então, apoiar revolucionários e perseguir a nobreza local não é necessariamente esse o objetivo. Letra C. Rejeitar poetisas e proibir a entrada de mulheres. Não é isso, o texto sequer fala disso. Bom, no meio dos pensadores iluministas, Condorcet, por exemplo, é um que vai trabalhar pela inserção das mulheres nesses espaços de debate. Mas aqui o texto não trata do tema. Letra D. Censurar cronistas e coibir o patrocínio editorial. Nada disso. Não é simplesmente censurar quem fala de sua época e tampouco é coibir o patrocínio editorial. Os iluministas trabalham muito também essa questão, no século XVIII, da valorização do material que era publicado pelas editoras. Um livro deveria dar
o tipo da folha que usava, a madeira que usou para fazer aquela folha, qual era a qualidade daquele livro e coisas do tipo. Então, não corresponde isso aqui ao iluminismo. Está errado. Integrar artistas e ampliar o comércio urbano. O texto também não está abordando essa temática, tá? Os artistas se integram, mas também há uma segregação entre os pensadores, é muito mais certa a letra A, evidentemente, e ampliar o comércio urbano não é o foco da questão, embora esse movimento favoreceu a produção, inclusive, do café no Brasil, mas não está aqui na questão. Vamos então à questão número 2. Aqui a gente vai ter os pensadores franceses do século XX, Gilles Deleuze e Guattari. Esses autores têm uma conexão com as questões que eu corrigi na semana passada. Eles, de algum modo ou de outro, bebem também na fonte, na filosofia de Michel Foucault, que caiu na prova do Enem pela terceira vez esse ano. Vamos então à questão. Resumamos os principais caracteres de um rizoma. Vamos aqui definir o rizoma filosoficamente como as raízes do pensamento. São complexos de formação de pensamento. E aqui, para o Gilles Deleuze, que aqui, junto com o Guattari, vai fazer o texto que vai ser o mote para a questão da prova do Enem, eles vão entender que as cadeias semânticas da linguagem, portanto, os complexos sociais, os complexos industriais, tudo isso formam rizomas, tem a ver com a ideia da raiz, né, das árvores, e eles podem fazer com que cresçam tubérculos aqui ou ali em qualquer lugar. Esses elementos trabalham e contribuem juntos, e às vezes de maneira concorrente, para formar as ideias. É um pensamento contemporâneo do século XX desses dois autores. Fico devendo para vocês uma aula sobre Deleuze e Guattari aqui em nosso canal. Voltemos então ao texto. Diferentemente das árvores ou de suas raízes, o rizoma conecta um ponto qualquer com outro ponto qualquer, e cada um de seus traços não remete necessariamente a traços da mesma natureza. Contra os sistemas centrados e mesmo policentrados de comunicação hierárquica e ligações pré-estabelecidas. O rizoma é um sistema acentrado, não é centralizado em algo, tá? Simplesmente. Então, é um questionamento, por exemplo, também ao pensamento político ditatorial. Sigamos. Não hierárquico e não significante, sem general, sem memória organizada ou autômato central, unicamente definido por uma circulação de estados. Gilles Deleuze e Guattari, Mil Platôs, aí de São Paulo, editora 34, etc. Vamos ao comando da questão. Qual elemento da cultura contemporânea se relaciona às características do conceito de rizoma, conforme descrito no texto por esses pensadores franceses? Letra A, uma estrutura fixa? Jamais. É o nosso mundo contemporâneo, com uma pluralidade de ideias. Só para a gente fazer aqui um recorte que ajuda também a entender. Eu sou alguém que gosto muito e me envolvo com o samba. Hoje, o samba não deixou de produzir boas músicas, bons enredos. Falando aqui, sobretudo, do samba enredo. Mas o samba enredo, ele é mais um objeto nas prateleiras do nosso mundo contemporâneo. Então, o que nós temos hoje é uma pluralidade de produções artísticas, musicais, por exemplo. Não é que o samba perdeu a qualidade, não é isso, mas ele é um objeto, digamos, até de consumo, infelizmente, nas prateleiras do nosso mundo contemporâneo. Você pode gostar do funk, você pode gostar do rap, ou do jazz, ou do rock clássico, ou do samba, ou da música sertaneja. A questão é que hoje, no nosso mundo, há uma pluralidade de interações. E é possível se formar diversas organizações e instituições sociais a partir dessa pluralidade de interações, que vão formar o nosso mundo e nossa sociedade. Bom, já dei aqui a resposta. A opção correta é a letra E.
uma pluralidade de interações no mundo complexo que nós vivemos. E essa complexidade vai dar a formação do que nós experimentamos e vivemos hoje no mundo tão complexo. Por exemplo, a letra B, uma lógica binária. Não, uma lógica binária é isso ou aquilo, e não é o que esses pensadores trabalham, tá bom? Essa dicotomia binária, maniqueísta, é algo do mundo antigo, embora isso também esteja entre nós, mas não é aqui a maneira de entender o mundo jamais de Deleuze e Guattari. Letra C, controle homogêneo. Jamais o nosso mundo hoje é extremamente heterogêneo. Muito pelo contrário, a letra C é aquela opção que você lê e descarta automaticamente. Letra D, uniformidade de opiniões. Nós vivemos um mundo, pergunto a você que está aqui aprendendo a filosofar, nós vivemos em um mundo com uma uniformidade de opiniões. Pensem, por exemplo, no aspecto religioso. Nós temos hoje uniformidade de opiniões religiosas? De maneira nenhuma. O nosso mundo é um mundo de pluralidade de interações. Opção correta, questão 2, letra E. Vamos à questão 3. Bom, eu avisei aos meus alunos, a quem frequenta esse canal, que Kant, de algum modo, estaria na prova do Enem. Vamos corrigir a questão 3, que vai trabalhar um conceito kantiano. Essa questão, meus alunos, pelo menos uma parte deles, nem leu a questão toda, tá? Foi direto e marcou a letra B, imperativo categórico, que é um conceito kantiano. Vamos à questão. A regra de ouro, popularmente conhecida pelo provérbio trate os outros como gostaria de ser tratado, isso é basicamente um imperativo hipotético. Não faça o mal aos outros se você não quer que lhe façam também o mal. É uma questão ética. Em Kant, é um dos princípios morais mais onipresentes no mundo em que vivemos. A noção subjacente, o que subjaz a isso, que apela para o senso ético mais básico, se expressa de uma forma ou de outra em praticamente todas as tradições religiosas. E poucos filósofos morais deixaram de invocar a regra de ouro, ou pelo menos de tecer comentários a respeito da relação com seus próprios princípios. O Dupré é um filósofo vivo, contemporâneo, inglês, e que produziu alguns livros com algumas pérolas filosóficas, são alguns ensaios. Esse que eu tenho à minha mão e mostro aqui para vocês, são 50 ideias de filosofia que você precisa conhecer. Ele vai discutir o mito de Édipo, ou em 2 ou 3 páginas, coisas do tipo, tá? Seriam pérolas filosóficas. Vamos ao comando da questão. O princípio ético apresentado no texto, como elemento estruturante da vida em sociedade, se traduz pela seguinte formulação teórica. Letra A. Vamos ver aqui como a gente pode descartar as outras opções, tá? Doutrina teleológica. Isso aqui é filosofês, tá? O que é uma doutrina que deve ser seguida? Teleológica, que tem um fim, tem uma finalidade, tem um telos. O texto não fala disso, tá bom? Não é uma finalidade teleológica. Aí a gente caminharia um pouco mais para a teologia, para uma questão do fim na filosofia. Não é exatamente isso aqui. Letra B, opção correta, é o imperativo categórico kantiano. Eu devo agir e fazer o bem, porque é o meu dever fazer o bem. Inclusive para aquelas pessoas de quem eu não gosto, ou mesmo para aqueles que não são tão legais comigo. Isso é o imperativo categórico kantiano. Sigamos. Pensamento utilitarista. O Kant não é utilitarista. Utilitarista seria alguém que eu vou lhe tratar bem, porque eu sei que lhe tratando bem, eu teria alguma coisa em troca, um tipo de recompensa. O utilitarismo é uma corrente filosófica que a gente vai colocar como principais expoentes Jeremy Bentham e John Stuart Mill, filósofos ingleses. A filosofia aqui do Kant não é definitivamente utilitarista. Isso aqui pode descartar na hora. Letra D. Secularização inautêntica. Aqui não é uma secularização inautêntica, embora o Kant, apesar de ser um religioso, não fosse a igreja. Ele era um cristão
pietista e protestante, mas Kant entendia que não deveria ir à igreja, porque o pastor não deveria ser o senhor do seu pensamento. Fora também. Letra D, raciocínio consequencialista, que pensa aqui na consequência em si. Não, para o Kant, Kant é o filósofo do dever. Repito, eu devo fazer o bem porque é o meu dever. Eu devo dar aula numa escola em que meus alunos não queiram estudar e eu devo insistir para que eles aprendam, porque este é o meu dever enquanto professor, enquanto educador. Isso é Kant, imperativo categórico fácil, digamos assim, me perdoem. Letra B, na questão 3. Questão 78 da prova azul do Enem 2024. E para encerrar, 8 questões de filosofia no Enem, não é nada desprezível. Vamos à última questão. Bertrand Russell, filósofo inglês, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, olha que legal, conta a história, isso aqui é lógica, essa questão eu achei lindíssima e me chamou a atenção. Bertrand Russell conta a história de um peru que descobrira em sua primeira manhã na fazenda de perus, que fora alimentado às 9 da manhã. Ele é Prêmio Nobel de Literatura. Então aqui a filosofia e a literatura se juntam. Contudo, ele não tirou conclusões apressadas. Descartes fala isso, inclusive no discurso do método. Esperou até recolher um grande número de observações do fato de que era alimentado às 9 da manhã. E fez essas observações sob uma ampla variedade de circunstâncias, às quartas e quintas-feiras, em dias quentes e dias frios, em dias chuvosos e dias secos. A cada dia acrescentava uma outra proposição de observação à sua lista. Finalmente, sua consciência, é claro que o Peru não vai ter princípio de razão, consciência. É também filosofia e literatura caminhando juntas. Aqui é uma aula de lógica. Voltemos. Finalmente, sua consciência ficou satisfeita e ele concluiu. Olha a conclusão do Peru. Eu sou alimentado sempre às 9 da manhã. Excelente texto de Chalmers. O que é ciência, afinal? São Paulo, editora brasiliense, gosto muito dessa editora, 1993. Vamos ao comando da questão. Qual tipo de raciocínio lógico corresponde ao padrão de pensamento exibido pelo personagem do texto? Letra A. Um pensamento prático, porque recolhe evidências e recomenda ações. Ele não recomenda ações. Ele conclui que ele é alimentado sempre às 9 horas. Não há aqui uma recomendação de ações. Letra A, descartada. Letra B, absoluto, porque busca confirmações e bloqueia refutações. Bem, ele busca confirmação, uma confirmação de que ele é alimentado sempre às 9 horas, mas não bloqueia refutações. Ele vai trabalhando com ensaio e erro até concluir que ele é alimentado às 9 da manhã. A opção correta é a letra C. O pensamento dele é indutivo, porque observa eventos particulares, alimentado às quartas, às quintas, quando é quente, quando é frio, quando chove, quando é seco, e aí ele faz inferências universais. Inferência é pensar o dado que eu não tenho a partir dos dados que eu tenho. Pelos dados que o Peru tem, suponhamos que ele tenha razão, ele vai concluir, ele vai inferir que ele é sempre alimentado às 9 da manhã. Vou contar aqui uma pequena história cotidiana minha, tá? Eu frequento a missa na minha comunidade católica, via de regra, às 7 da manhã. Tem missa às 7 e às 9. No dia que eu vou às 9, alguns se expõem. É você aqui? Porque se entende que eu irei sempre às 7 da manhã. E a pessoa, pela sua experiência prática, ele faz inferências. O diácono Carlos Alberto não vem à missa às 9 da manhã, mas sempre às 7. Pode errar, ok? Bom, letra D. Demonstrativo, porque encadeia premissas e extrai conclusões indubitáveis. As conclusões aqui não são indubitáveis. Pode acontecer que um dia ele não seja alimentado às 9 da manhã. O que ele faz é uma indução. Ele parte do particular
para pensar o plural. Isso é indução. A dedução é o contrário, é partir do todo e pensar o particular. E o último aqui, proposição que não é correta, é analogia. Pega um elemento e compara com outro, tá? E aí ele vai tirar inferências lógicas. Analogia, porque compara diferentes situações e detecta elementos semelhantes. Ele trabalha aqui situações que não são necessariamente diferentes. O foco aqui é entender a hora que ele é alimentado. Vou usar aqui um exemplo de analogia, tá? Que eu uso muito em sala de aula. Alguém fala assim, ó, fulano de tal, independentemente do gênero, parece o mapa do Chile. Isso é uma analogia. Está se dizendo o seguinte: é uma pessoa muito alta e muito magra. Se você tem a ideia do mapa do Chile na sua cabeça, você entendeu perfeitamente a analogia que eu acabei de fazer. Bom, essas foram as 4 questões que eu corrigi hoje. Fizemos já uma aula corrigindo as 4 primeiras questões que caíram na prova do Enem em 2024 para 2025, no total de 8 questões. Bom, me comprometo de aqui no canal também corrigir as questões de sociologia, que eu também leciono em algumas escolas privadas e, por vezes, na escola pública, também aqui no Rio de Janeiro, e as questões de história, até porque sou historiador e entendo que posso contribuir com o meu público. Bom, por hoje é isso. Um grande abraço a todos e todas. Espero você aqui toda semana em Aprendendo a Filosofar. Um grande abraço a todos e todas. Paz e bem. Tchau, tchau.